de ministrar a palavra do Senhor a vocês. E eu vou aproveitar esse gancho da rede de jovens, daquilo que nós temos vivido com essa geração de jovens. É claro que não é uma ministração para jovens, mas para vocês provarem um pouco daquilo que nós estamos provando também. E é muito, muito impactante, é de grande alegria nós falarmos sobre isso. O tema dessa ministração dessa noite é Brasas para um Legado. Brasas para um Legado. Eu queria que você abrisse já em Levítico, capítulo 6, no verso 8. Ali também está o versículo base que nós estamos utilizando para a rede de jovens neste ano. E o intuito dessa ministração de hoje, vocês vão perceber, é que esse chamado para nós mantermos a chama de Deus vive em nossos corações, não é um chamado só para a geração de jovens, mas é um chamado para toda a família. Você acredita nisso? E não é uma geração que carrega só esse amor por Deus, esse zelo, esse desejo, mas quando Deus chama, diante desse texto de Levítico 6, vocês vão perceber que é um chamado para a família. Queria ler com vocês aqui, nós vamos ler até o verso 13. E antes de nós começarmos, eu quero fazer uma oração. Jesus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito. Deus, obrigado pelas suas maravilhas, pela sua graça, pela sua bondade. Jesus, agradecemos porque o Senhor tem feito tantas coisas na nossa vida que nós nem podemos mensurar todas elas, Deus. Assim nós damos toda a honra e glória ao Senhor, meu Pai, desde já. Obrigado pela sua santa presença nesse lugar. Abre os nossos ouvidos e os nossos olhos para ouvir e provar de quem é o Senhor nessa noite. Desde já nós declaramos: Espírito Santo, o Senhor tem poder para curar e para libertar. Deus, se houver alguém cativo em algum tipo de vício, alguma coisa, meu Pai, que tenha acontecido, nós declaramos desde já liberdade. Se houver alguém aqui, meu Pai, enfermo também, que o Senhor restaure o corpo físico dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Levítico 6, a partir do 8 ao 13, vamos lá. O Senhor disse a Moisés: dê estes mandamentos a Arão e aos seus filhos. Essa é a base, irmãos, para a gente para você ter, pega esse gancho. Dê este mandamento a Arão e a seus filhos. Esta é a regulamentação acerca dos holocaustos. O holocausto deverá ficar queimando por toda a noite até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo deverá ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois, trocará de roupa e lavará as cinzas para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro. O fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará os holocaustos sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Meus amigos, esse é o nosso versículo base dos jovens, esse aqui. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. E como hoje nós estamos num domingo, num culto familiar, nós não vamos tocar só pontos específicos para jovens, mas para nós entendermos que esse chamado é um chamado familiar. Deus é um pai de família. Você acredita nisso? Deus é um pai de família. E quando Deus chama Arão e seus filhos, Ele está dando uma ordenança não só para Arão, como sacerdote, mas para seus filhos. Então, os jovens estão empenhados e engajados nesse texto do verso 13. Só que se você volta um pouco, no verso 9, você percebe que esse chamado é para todos nós. E esse chamado é para ser cumprido em família, entre pais e filhos. Essas ordenanças, esse cuidado e esse zelo de manter a chama acesa no altar é um chamado e um propósito para uma família, irmãos. Então hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso e perceber, irmãos, como Deus, Ele tem colocado esse desejo em famílias de dar continuidade ao seu propósito. De como Deus, no decorrer das eras, das épocas, como Deus levantou homens e mulheres e jovens, famílias, para continuarem pregando o seu evangelho. Então, um ponto bem interessante que nós vamos entender, eu vou falar de diversos tópicos aqui,
é que quando você lê o verso 9, Deus primeiramente fala a respeito de Arão como sacerdote, e a partir de Arão vêm os filhos. Então, primeiramente, é claro que nós entendemos que todo chamado, toda ativação profética, ou talvez todo propósito que se começa, ou até mesmo grandes avivamentos, não só por meio dos jovens, mas com base nesse texto, nós sempre vamos ter uma pessoa principal. Talvez uma pessoa que tenha mais experiência, alguém mais velho, os nossos pais em si. Então, o ponto principal desse texto de Levítico 6 é nós entendermos o seguinte: Deus não chama só uma geração, Deus chama todas as gerações para adorá-lo. Deus chama a todos para que mantenham a chama acesa. Então, esse propósito de Deus para manter o fogo aceso sobre o altar, que era estipulado em Levítico, não é só para aqueles que são mais velhos, não é só para os pais, mas para os seus filhos também. Então, de geração em geração, Deus está dizendo o seguinte: vocês vão dar continuidade a esse mandamento. Comecem em Arão, e para que seus filhos deem continuidade a esse chamado também. E aí você percebe algo muito importante aqui, é que eu e você, sendo líderes espirituais, pais espirituais, ou vocês que já são pais biológicos, nós não estamos isentos, irmãos, de ensinar essa nova geração sobre os princípios de Deus. Irmãos, na verdade, esse texto está dizendo que é um dever para mim e para você ensiná-los a respeito dos propósitos de Deus. Deveria, na verdade, ser a missão da nossa vida. A missão de um bom cristão é ensinar a sua próxima geração que ele deve continuar adorando o Senhor. Então, se você já tem um filho dentro de casa, um adolescente, uma criança, um jovem, eu quero dizer a você e enfatizar mais uma vez: você tem uma missão de vida. A sua jornada terrena só acaba quando a sua vida findaria. Até que ela acabe, irmãos, você tem que continuar investindo e acreditando nessa geração. Porque nós vamos entender, no decorrer que nós fomos lendo ali, é que começa-se um avivamento em uma geração, mas é primordial que haja uma próxima geração para que esse avivamento continue. Nós estamos falando de um texto, irmão, que Deus deu para Arão e seus filhos, que ele está falando assim: Arão, você precisa manter esse fogo queimando. E Deus fala para nós nessa noite: nós precisamos manter este fogo queimando. Mas olha como é importante: eu preciso que uma próxima geração se levante, porque se não houver uma próxima geração, onde estará o fogo de Deus? Como ficará o altar do Senhor? Então, talvez eu não sei quais são os seus deveres como pessoa, o que você traçou na sua vida, quais são as suas metas. Mas você sendo um pai espiritual, você sendo um líder, você sendo um pai e uma mãe, eu quero dizer a você que você tem uma também, que é incentivar os seus filhos a manter esse fogo aceso. Você precisa ensiná-los sobre as coisas do Senhor. Você imagina se Arão, com todos eles, dedicação no altar do Senhor, começasse a manter aquele fogo aceso, queimando, e aí os seus filhos, quando chegassem a vez deles, eles não soubessem como manusear o fogo no altar do Senhor. Porque você deveria ter reverência diante do altar. Você tem que entrar em santidade, você tem que estar segundo os propósitos de Deus, fazendo aquilo todos os dias. Então, quando você entra nesse texto, você percebe que não é sobre fogo, mas é sobre manter uma disciplina diária de santidade ao Senhor, de constantemente você ofertar ao Senhor a sua vida. E você percebe também, irmãos, que Deus estipulou, aqui o tema dessa ministração é brasas para um legado. Você percebe que não é nada ocasional, na verdade é intencional. Deus falou para Arão manter o fogo, e ele diz aos seus filhos assim: você precisa manter também. Intencionalmente, Arão agora vai imprimir nesses homens, nesses jovens. Você pode depois pegar o nome dos filhos de Arão, e ele vai começar a imprimir nesses meninos as verdades de Deus, para que quando a geração de Arão passar, os seus filhos possam permanecer colocando fogo no altar. Irmãos, isso é tão importante. Eu, como líder de jovens, eu preciso traçar isso na minha vida como um dever. Para onde eu estou apontando para essa geração? Você já pensou nisso? Que a sua vida dentro da sua casa e onde você estiver inserido, quando você é um líder, você é uma pessoa mais velha, você já está com as suas obrigatoriedades de trabalho, de cuidar da família, você percebe que a sua vida precisa apontar para algum lugar? Os seus filhos olham para você e é como se eles perguntassem: para onde você está apontando? Qual é a direção que você está dando para os seus filhos? A sua vida precisa apontar para um lugar que é Cristo, irmãos.
Você precisa insistir que eles leiam, que eles jejuem, que eles orem. Eles precisam provar todos os dias dentro do lar dessa fé que você proclama. Porque não é só uma responsabilidade, é um dever. Você precisa apontar para algum lugar. Você, como pai espiritual e como pai biológico dentro da sua casa, os seus filhos têm que encontrar em você, primeiramente, esse sacerdócio que nós falamos aqui. Você acha que quando Deus entregou a Arão as ordenanças do altar, ele entregou primeiramente a quem? Aos filhos ou aos pais? Ao pai, primeiramente. E os filhos vão aprender com quem agora? Com o pai. Então, os filhos de Arão não vão agora atrás de informações com pessoas fora da sua tribo. Não, não. Eles vão até Arão. Pai, como é que eu faço para manter como é que eu faço? Eu tenho que tirar a lenha, tenho que tirar as cinzas. Em que horário eu tenho que colocar a lenha para continuar queimando o fogo? Quais são as vestes? É de linho mesmo? Quais são? Você entende o peso disso? Quando o seu filho pede prova da sua fé, quando o seu testemunho de vida, ele aponta verdadeiramente para essas palavras que você declara. Quando nós viemos aqui à igreja e declaramos com as nossas mãos levantadas que Cristo é o nosso Senhor, os nossos filhos espirituais, para você que é um líder, ou para você que carrega um filho dentro da casa, eles estão perguntando, para onde vocês estão apontando? Para onde você está dizendo para nós irmos? Irmãos, uma geração sem direção, ela se perde. E eu quero dizer a você que é pai, e até você que talvez é tio de alguém, ou primo de algum jovem, algum adolescente, você não deve terceirizar a sua responsabilidade espiritual. Você tem bons líderes nessa casa, amém? Você tem bons líderes, você tem bons pastores, só que a obrigatoriedade desse discipulado, primeiramente, vem de casa. Daqueles, é claro, que nós sabemos que os pais são cristãos, caminham nos princípios de Deus. Então, se você já é um convertido a Jesus Cristo, pai de alguém, a responsabilidade é sua, primeiramente. E a pergunta é, para onde você está apontando? Será que o seu filho, ele chega e te encontra em casa lendo a Bíblia? Será que você já pegou um pedaço do domingo ou do sábado para se dedicar às Escrituras ou à adoração ao Senhor? E aí você olha para o seu filho está te olhando assim, te admirando, ele não fala nada. Mas, irmãos, de forma bem ordinária mesmo, devagarzinho, aos poucos, essa sua constância nesse exemplo está marcando a vida dele. Tem um pastor muito conhecido, é o Leonardo Silva. Ele já passou pela igreja do Didascope, hoje ele está fora do Brasil. E ele fez um devocional de todas as manhãs acordar e ler a Bíblia e diversos livros. E o filho dele, quando nasceu, quando era bem pequenininho, recém-nascido, ele falou algo bem interessante em uma das lives. Ele falou assim, eu quero que um dia o meu filho se lembre que todas as manhãs o pai dele se levantava cedo para fazer o seu devocional a Deus. Ele tinha um propósito, marcar o filho dele ainda que ele fosse pequenininho. Ele queria que o filho no futuro falasse, o meu pai todas as manhãs levantava para ler a Bíblia e ele fazia o seu devocional a Deus. Então, você percebe o peso que isso vai gerando quando os filhos crescem. Quando você percebe o exemplo firmado dentro deles. Tem pontos, irmãos, que falam a respeito do legado, e eu queria tratar com vocês que o legado ele é visível, ele é palpável. Dentro do lar, quando nós falamos de um legado, você está dizendo que uma geração vai seguir uma geração anterior que veio. E ela vai seguir as instruções que essa geração, a primeira, deu para ela. Pessoal, vocês podem deixar só esse para mim? E esse aqui? Porque eu vou começar a derreter aqui, rapidinho. O legado é palpável. E é inevitável que esses jovens procurem uma referência. E eles vão procurar a gente. Você, como um pai espiritual, mãe, dentro da sua casa, pai biológico, você precisa entender que esse é o seu dever. Você tem que abraçar isso com todas as suas forças, porque esse chamado, já estou derretendo aqui já, esse chamado é um chamado familiar. Nós precisamos desse chamado. Então, quando eu falo para os jovens que nós precisamos ler, automaticamente, a responsabilidade primária de quem anuncia o chamado e o propósito é de quem está dando o primeiro pontapé. Eu tenho que ler a Bíblia. Quando nós falamos assim, você precisa praticar as disciplinas espirituais, a responsabilidade é nossa, primeiramente. Você já se pegou cobrando seu filho sobre leitura? E a pergunta, às vezes, que vem é, mas por que você não lê?
Você já cobrou o seu filho sobre jejum? E a pergunta às vezes que vem, irmãos, é: mas você não jejua? Sobre oração? Os nossos filhos, irmãos, espirituais e os biológicos, eles estão sedentos por algo. Uma geração sem direção, ela se perde. Agora, se você der uma direção para uma geração, irmãos, eles vão caminhar o resto da vida sobre uma palavra. Quando a Bíblia nos ensina em Provérbios 22, se eu não me engano, no verso 6, que se nós ensinarmos a criança o caminho que ela deve andar bem cedo, ainda que ela fique velha, ela nunca vai se perder. Então, essas brasas para esse legado genuíno começa dentro da nossa casa, nas coisas mais ordinárias que você pensar. Porque o chamado, irmãos, o propósito, o avivamento, ele pode começar por uma geração mais velha, mais experiente, mas é inevitável, vai vir uma próxima geração que precisa de uma direção. Vem um povo mais novo, mais maluco talvez, mais empenhado com tecnologia, que precisa de princípios, que precisa de uma base para caminhar. Então essa é uma responsabilidade familiar. A pergunta quando os nossos filhos espirituais e biológicos fazem é se nós vivemos tudo isso. Porque você como pai, eu entendo, a sua autoridade, você tem que ser pulso firme dentro de casa, mas quanto às disciplinas espirituais, e quanto viver para Deus, amando a Deus, irmãos, vale muito mais o exemplo do que uma cobrança. E vocês sabem disso. De nada vale nós falarmos sobre santidade se não andarmos em santidade. Se as nossas falas diárias e rotineiras do dia a dia não expressam a Jesus, irmãos, não adianta, você não vai conseguir imprimir todo o evangelho na cabeça de um jovem da noite para o dia. Todos os dias, quando eles veem vocês sentados no sofá, assistindo, sei lá o que, eles estão observando a gente. Eles estão de olho em nós. A responsabilidade é só dos pais, Silvano? Claro que não. Chega um determinado momento que eles começam a caminhar em Deus. Eles têm sede, eles têm fome, mas a primazia do chamado é sua, é minha, de nós que temos responsabilidades. Então esse chamado, irmãos, que Deus faz para Arão, é para todos nós agora, é familiar, é um propósito familiar. É quando você começa a caminhar dentro da sua casa e você percebe aqueles jargões de crente dentro do lar que o seu filho começa a expressar porque ele viu você falando. Irmãos, isso é tão rico. Eu estava vindo para cá e eu peguei o elevador com um crente. E ele entrou correndo, o homem, né, que ele estava atrasado. E aí, irmãos, é muito de Deus mesmo, né? Entrou uma criancinha, deve ter uns 2 anos, um menininho, com a sua Bíblia já de desenho na mão. Ô, irmãos, isso é tão rico. E eu falei: Deus, obrigado, essa é a confirmação que eu precisava, do que eu iria ministrar aqui. E aí o pai dele falou assim: mostra para ele o elefante, da parte de Adão e Eva, dos animais, tal, no jardim. E ele falou assim: aqui é o elefante, a girafa e o leão. Irmãos, a gente não entende a preciosidade disso enquanto nós não nos tornarmos pai, ou espiritualmente falando, ou biológico. Quando você tem um filho dentro de casa, você quer imprimir esse reino nele. Você deseja, porque você sabe que essa é a verdade. Então a pergunta é, irmãos, como nós estamos vivendo como família, como comunidade de fé, nesses dias? O que você tem trago para dentro dos lares, da sua casa? Nós passamos pelo carnaval e vocês sabem, o que passou de atrocidade na televisão não está escrito. Não serve mais para nós. E talvez você estava lá assistindo lá e os seus filhos estavam vendo vocês assistindo também. E a pergunta é: o que será que eles aprenderam? Você entende isso? Isso é importante, irmãos. Esse é o dever da sua vida. Esse é o propósito para você que é pai, para você que é mãe. Para você que é líder, é dar uma direção para essa geração. Nós precisamos nos engajar nisso, empenhar a nossa vida nisso. Eu falo sempre sobre a leitura anual da Bíblia, irmãos, e sempre quando eu aponto para alguém uma direção, eu estou dizendo que eu estou indo para este mesmo lugar. Você entende que quando você dá a direção para alguém, esse alguém que está atrás de você está esperando que você caminhe junto? Que você esteja à frente? Como nós vamos instruir uma geração por um caminho que nem nós mesmos andamos? É uma preocupação muito zelosa e muito cuidadosa da nossa parte aqui, sendo líder de jovens, porque o mundo está aí, irmãos, com a tecnologia, com a mentira, com a rede social. E às vezes eu venho aqui no culto de sábado dos jovens uma vez por mês. Nós temos um culto por mês. Vocês acham que em um culto vai se resolver todas as coisas?
sendo que o mês inteiro ele passa dentro dos lares. Aonde o culto principal acontece? Dentro das casas. Deus é um pai de família. Então, a gente vem, congrega na quarta, congrega no domingo, nós temos quinta-feira, nós temos célula, nós temos as redes, pontualmente em alguns sábados, mas irmão, o culto principal acontece em casa. Os seus filhos estão te olhando todos os dias. E de forma ordinária eles estão absorvendo o que vocês estão fazendo. E por que eu estou insistindo em falar isso nessa noite? Para que você entenda que é importante você fazer essas disciplinas espirituais dentro da sua casa. Até que isso vire uma cultura de reino. Eles vão aprender, eles vão ver você lendo, eles vão ver você jejuando, eles vão ver você orando. E eles vão absorvendo isso aos poucos. E isso vai virar o quê? Uma cultura de reino. Quando você vê o seu filho recebendo essas características e futuramente imprimindo isso a outros, você fala, cara, cumpri minha missão. Você entende? Não vale, irmãos, não vale nada nós estarmos aqui todos os cultos pregando, se no nosso culto familiar, que é dentro dos nossos lares, nós não pregamos com a nossa vida. Você está terceirizando a responsabilidade que Deus deu para Arão. Arão, você vai ensinar os seus filhos. Eles têm que colocar a lenha todos os dias, eles retiram as cinzas no amanhecer, queimou o holocausto, e é uma adoração diária. Esse texto nos ensina também sobre o quê? Uma adoração diária, todos os dias. Todos os dias eles estão te olhando. Olha que responsabilidade incrível. E eu sei, irmãos, eu não quero trazer aqui um peso desproporcional para vocês que são pais. É claro que é muito difícil tratar com adolescência, com um jovem, dentro de casa. Mas eu quero, pelo menos, instruir vocês, à luz da Bíblia, nessa noite, que você é responsável por algo também. Você precisa dar direção. Você se recorda a última vez que você investiu no seu filho tempo? Não é dinheiro, tempo, para falar sobre as Escrituras? Você se lembra a última vez que talvez você pegou para assistir um filme cristão dentro da sua casa? De você colocar uma pregação que impactou a sua vida primeiramente, você fala, filho, assiste isso daqui. Eu não estou falando sobre recursos, irmãos, estou falando sobre tempo. Qual foi a última vez que você investiu tempo para sair com seus filhos? Para sair, para investir, para ir no parque? Porque a gente fala sobre memórias afetivas, né? Não, memórias afetivas, momentos felizes. Eu quero falar para vocês que nós estamos falando sobre legado agora. Todas essas coisas, elas estão ligadas ao seu legado. E é interessante que o legado, ele tem o peso e a proporção da sua fome por Deus. Se você não tem fome por Deus, irmãos, sinceramente, o nosso legado é fraco. Porque a próxima geração que vem, ela vem na mesma medida ou superior àquilo que nós vivemos. Quando você olha para Eliseu e Elias, o Eliseu ele tomou uma unção dobrada de Elias. Porque ele escolheu permanecer ao lado de Elias. E olha que interessante, para todo Elias existe um Eliseu. Para uma geração mais madura, sempre vem uma geração após ela. Para todo Moisés, sempre existe um Josué. Para todo Paulo, sempre existe um Timóteo. E para todo Timóteo, existe um Paulo. As gerações, elas se conversam, irmãos. Você não consegue excluir isso do plano de Deus. Sempre tem um mais velho instruindo o mais novo, a dar continuidade àquilo que Deus nos ensinou. Então você entende que isso deve ser a sua vocação da vida mesmo. A gente pode trabalhar, você tem que estudar, eu sei, é uma correria, mas quanto você está investindo nessa geração que está vindo? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia inteira? Para você dizer ao seu filho, leia também, porque eu li um dia. Como é que nós vamos dar a direção para um caminho que nós nem escolhemos caminhar, irmãos? É muito contraditório. Você está diante de uma geração que faz perguntas. E às vezes pergunta tanto que a gente se perde, que a gente não tem resposta. E isso é bom porque eles estão com fome. Eles querem acessar o conhecimento de Deus. E eu quero dizer a você, não impeça o seu filho de estudar a Bíblia ou conhecer a Deus. Porque os nossos filhos espirituais e biológicos, é claro, eu não tenho um filho, mas eles vão se perder em coisas, irmãos, se você não der uma base para ele. Eles vão entrar na faculdade, eles vão querer estudar, fazer cursos.
E quando eles não têm uma base preparada, quando eles entram lá, eles se perdem. E esqueça essa coisa que demonizaram a faculdade, eles vão se perder. Irmãos, eles têm que estudar mesmo. O problema não é que eles vão estudar, é que às vezes eles vão para aquele lugar e eles não têm base nenhuma. Eu ouvi um pastor muito relevante falando também, que ele falou assim, que um pai tirou o seu filho da célula, porque ele falou assim, não, meu filho agora ele precisa só estudar, ele precisa se preparar porque ele vai entrar na faculdade. E aí esse menino, depois de um ano, se perdeu na faculdade. E o pastor falou assim, cara, o ano que o menino precisava se preparar para ir para a faculdade, espiritualmente, ter uma base sólida, você tirou ele da congregação, da comunidade. Pensando que estudando sozinho em casa sobre questões mundanas, ele estaria mais forte para ir para a faculdade. Então, às vezes, a gente se pega pensando, eu não vou mandar o meu filho para um cursinho ou para uma faculdade para tal lugar porque ele vai se perder. A pergunta não é essa e a preocupação não deve ser essa, irmãos. A pergunta é, você tem feito a sua base primeiramente em casa? Porque é de lá que ele tira a referência. Quando ele entra na faculdade, ele entra já preparado. Meu pai falou que aconteceria isso. A minha mãe me ensinou que teria essas coisas. O meu líder me aconselhou, olha, se prepara que lá eles vão falar sobre ideologias mundanas. Você entende a importância de você ser um bom líder e instruir eles nesse caminho? Dar uma direção? O chamado não é só para Arão e para seus filhos, mas é família, irmãos. Não é para uma geração ou para uma outra geração, é para todos. Então, as perguntas que eu e você nós devemos fazer hoje é o quanto nós investimos nessa geração de jovens, de adolescentes, nas nossas crianças. O quanto você insiste, é insistir mesmo, irmãos. É permanecer firme. Quando eles disserem não, você permanecerem constantes, com bons exemplos, com boas falas. Eu estou tirando um pouco dessa responsabilidade, como igreja, instituição, de nós termos que instruir todas as coisas. Você percebe que se você, como sacerdote do seu lar, não faz isso, irmãos, um culto não resolve. Um domingo não resolve uma geração inteira. E você dentro de casa, às vezes fala assim, Silvana, eu não consigo. Se você não consegue, a gente vai conseguir? Não é descrédito de um lado nem do outro. Estou dizendo a você que nós estamos trabalhando e nós precisamos trabalhar juntos. De um lado você vai ter um pregador pregando nos cultos tradicionais. E em casa você está pregando com a sua vida ordinária todos os dias. Com bom testemunho, com boas falas. Você imagina como é assustador se o seu filho te ouve falar um palavrão dentro de casa? Se o seu filho olha para você, você está mentindo? Irmãos, você é a referência. Você como pai, ou líder espiritual. Você é a referência primária que ele tem como homem e mulher de Deus. E nós como líderes também. Amém? Vocês estão aqui ainda? Pô, que culto, hein, Silvano? Domingo, falar de família. De responsabilidade, irmãos. Porque eu acredito nessa geração. Eu continuo sonhando com coisas maiores. E eu sei que eles podem ir muito além daquilo que nós fomos um dia. Você imagina, irmão, se a gente ganhar um jovem, e nós cremos que Deus pode levantar um jovem como Samuel, como Davi, que vai discipular uma geração inteira. Ah, irmãos, isso é incrível. Você talvez tenha um jovem, um adolescente dentro de casa, e você nem sabe o que ele vai ser. Mas eu quero dizer a você, continue insistindo em nutri-lo com a palavra de Deus. Talvez, daqui a alguns anos, esse homem, esse jovem dentro da sua casa vai ser um homem, uma voz para essa nação. A gente nem sabe o que Deus tem para eles, mas o nosso papel, a nossa responsabilidade, nós vamos fazer. Nós vamos zelar por eles. Aonde Deus permitir que nós possamos tocar e falar, nós faremos. Aquilo que Deus permitir que nós façamos, nós iremos fazer. Sem força, sem violência. Com bom testemunho. Você percebe que a Bíblia, ela nos instrui muito sobre o bom testemunho. Não é por muito falar, irmão, dentro de casa, o jovem, ele preza mais pelo bom testemunho. De como os cônjuges respeitam um ao outro. Como é que você respeita o seu marido, como é que você respeita a sua esposa. As preocupações dos pais, né? É quando eles vão casar os seus filhos e as suas filhas, é saber se do outro lado, essa pessoa vai tratá-los como vocês trataram eles dentro de casa. Não é esse o medo dos pais?
Você que é pai, você sabe, você está cuidando de uma menina, você está cuidando de um menino, e você zela por essa criança, e você tem a preocupação, como é que o cônjuge do meu filho ou da minha filha irá tratá-lo? E você quer que ele trate da mesma forma, com zelo, com paixão, com amor, com carinho. Então eles estão constantemente aprendendo com a gente. Eles olham em casa as nossas respostas atravessadas. E a gente tem que ter, é claro, acertos dentro de casa, até porque, irmãos, quando a Bíblia nos ensina a respeito desse propósito familiar, você percebe que uma família, uma comunidade saudável, ela não consegue manter o fogo aceso antes que se retire as cinzas que queimaram no dia anterior. Isso está falando sobre o quê? Sobre acertos, sobre perdão, sobre consertos dentro de casa. Porque se você é um pai e uma mãe, e dentro da sua casa você zela por esse texto aqui, você sabe que você não vai conseguir queimar fogo sobre cinzas. Não dá para a gente ficar acumulando cinzas de mágoas, falta de perdão, ressentimentos. E pensar assim, Deus, manda fogo. Deus está falando assim, não, você nem tirou as cinzas da noite passada ainda. Isso está falando sobre o quê? Sobre conserto. Sobre de ter disciplina, irmãos. Então, esse chamado de Levítico 6 é um chamado familiar. E eu e você, nós temos que olhar todos os dias para esse altar e verificar se ele se mantém queimando, se ele está com fogo ainda de Deus. É legal quando a gente dá uma estudada no texto, né, irmãos? Você vê que tem tantas riquezas. O verso 13 que fala de manter o fogo, a gente já, meu Deus... Mas fala sobre uma disciplina familiar de manter esse fogo aceso. Isso é incrível, irmãos. E é mais difícil. Porque você tira a responsabilidade de uma geração só e você traz para todo mundo. Todos nós temos responsabilidades. Eu queria também ler um texto com vocês que está em Salmos 145, verso 4. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Eu vou ler até o verso 7, tá? Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Proclamarão as memórias da tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Por que esse chamado é um chamado familiar? Você percebeu que o texto que nós lemos, ele está no futuro. E essa geração vai proclamar e declarar à próxima geração seus grandes feitos. Essa geração vai anunciar a sua bondade. Eles farão tudo isso, irmãos, mas eles precisam ter uma referência primeiro. Eles precisam ter uma base. Quem é que está ensinando a Bíblia, irmãos, para os seus filhos? É o líder? É só o líder de jovens? É só o pastor? É só a escola de líderes que discipula essa juventude? Você entende isso, irmãos? Davi está falando de algo tão grande aqui que eles vão declarar as grandiosidades de Deus. Eles têm que conhecer esse Deus que nós estamos lendo aqui, primeiramente em casa. Irmãos, nós somos uma família, uma comunidade de fé que acredita que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, amém? E isso tem que ser declarado dentro das nossas casas. Qual foi a última vez que você teve uma conversa, ainda que ingênua, com seus filhos sobre essa redenção? Sobre Cristo, sobre o terceiro dia, sobre a ressurreição, sobre os pecados perdoados? Quando você perceber, você está fazendo um chamado culto doméstico. Você está dentro da sua casa, num dia ordinário, numa terça-feira à noite, num sábado de tarde, um pós-domingo, depois daquela soneca, depois do almoço, e aí você senta todo mundo na sala e começa a falar sobre Jesus. Irmãos, isso é tão poderoso. A gente só entende isso quando você começa a ver uma próxima geração fazendo exatamente aquilo que a Bíblia ensina, irmãos. Na medida e na proporção, às vezes, muito maior daquilo que nós fizemos. Quando a gente olha para Eliseu vivendo tudo aquilo que Elias viveu, mas em dobro, cara, é uma felicidade. Talvez você, sendo pai, sendo mãe, você não teve tanta oportunidade de estudo e de trabalho.
E você vai lutar para que o seu filho tenha um melhor trabalho, tenha bons estudos. E isso irmãos, isso é exemplar, isso é genuíno. E isso é legítimo, você tem que fazer isso. Só que para que eles vivam todas essas grandiosidades de Deus, eles precisam ter uma base primeiramente segura sobre quem são em Deus. Porque senão eles se perdem em valores trocados. Pensar que ganhar dinheiro é ser próspero nessa terra, e não é. Prosperidade não é ter uma conta cheia de dinheiro. Prosperidade é você saber que o seu coração está guardado num lugar onde a traça e a ferrugem não corrói, que é Cristo Jesus. E você imprimir isso nos seus filhos, irmãos, isso não tem preço. Não tem preço, e isso deve ser o nosso dever, a nossa vocação, isso deve ser o nosso chamado de vida. Você não se preocupa com aqueles que vêm depois de você? Para onde você apontou? Quando eu e você nós passarmos e vir uma próxima geração, talvez eles não se lembrem dos nossos nomes. E está tudo bem. Se eles se lembrarem daquilo que nós pregamos sobre Jesus, irmãos, nós ganhamos. Nós cumprimos a nossa missão. Para onde você está apontando? Para onde a sua vida aponta? O seu testemunho conta sobre quem? No ano passado nós tivemos o tema dos jovens, que era cartas vivas. E nós dizíamos, é claro, que toda carta a ser lida deveria contar uma história, que era de Cristo. E a pergunta é, irmãos, qual é a história que você conta? Dentro da sua casa. Não é no trabalho, não. Não é na faculdade. É em casa. Porque lá acontece as maravilhas de Deus e às vezes as atrocidades do inimigo também. É lá que eles nos olham, essa geração de jovens. Então a família é importante, irmãos. Deus é um pai de família. Você prezar pelos bons costumes dentro do lar, você fazer questão de almoçar todos juntos na mesa. Talvez vai parecer bobagem para alguns aqui, mas juntar todo mundo e falar assim, olha, a gente vai comer junto. Nós vamos orar a Deus, agradecendo pelo alimento. Insiste nisso. Tem um perdido lá na frente da televisão no sofá, tem outro na frente do computador. Se você é o sacerdote da sua casa, você precisa insistir nessas coisas que vão marcar a vida deles. Eles precisam sentar à mesa e ver que existe uma base familiar que fala sobre Cristo. Você precisa guardar essa geração de jovens. Quando a gente olha o texto sobre a história de José, lá em Gênesis 37, fala que José foi vendido pelos seus irmãos, e aí ele foi colocado num poço, e a história é bem extensa, mas o que eu aprendo ali? Havia uma geração, uma nova geração, que sonhava com coisas maiores. E Deus entregou um sonho, 2 sonhos na verdade para José. Essa geração que nós estamos aqui, irmão, de jovens, é uma geração que continua sonhando com coisas maiores. Eu não sei vocês, mas quando nós sentamos com alguns jovens, a gente ouve tantas coisas e você fala, meu Deus, eu não vivi isso. E não sei se irei viver. Porque Deus entregou às vezes sonhos muito maiores à próxima geração que vem. E qual que é a obrigação de líderes, dos pais? É de guardá-los, de zelar por eles. Nesse texto de Gênesis 37, você vai perceber que eles tentaram matar José, eles queriam matar José, e aparece um dos irmãos, o primogênito, chamado Rúben. E ele diz assim, não matem o menino, não derramem sangue. E às vezes o que nós precisamos é que um Rúben se levante dentro de casa, para que os sonhos da nova geração não morram, não se percam. Você está ouvindo eles falarem sobre, meu Deus, pensou um dia eu pregando em um estádio, a gente fazendo uma grande missão de avivamento no Brasil, sonhos maiores que eu e vocês talvez não sonhamos. E aí você talvez, eu espero que não, em nome de Jesus, você é os outros irmãos que querem matar os sonhos. Você tem que ser o Rúben, irmãos, que cuida, que zela, que guarda. E olha lá na frente, lá, quem foi José? José foi aquele que guardou toda a sua família. Mas porque primeiramente um homem chamado Rúben se levantou e falou assim, calma aí, vocês não vamos matar José. Sonhos maiores. Eu não sei o que você tem ouvido dentro de casa não, dos seus filhos. Mas eu tenho provado muitas coisas boas da nossa geração de jovens, de coisas maiores, de sonhos maiores, que o Silvano talvez não vai fazer, não vai provar, mas eles podem fazer isso. E eu tenho que zelar como líder, zelar por eles, para que eles continuem sonhando, irmãos.
Eles precisam sonhar com coisas maiores. Eles precisam ir além daquilo que nós fomos um dia. Você acredita nisso? Você se alegra se o seu filho for além de você? Meus irmãos, se daqui muitos anos nós olharmos para os nossos filhos, eles estiverem queimando muito mais do que nós queimamos por Jesus um dia, nós ganhamos a missão, nós cumprimos aquilo que Deus deu como dever para nós. Esse é o coração de quem quer um legado, brasas para um legado, daquele fogo, sabe? Daquele fogo que você construiu dentro de casa, de um culto doméstico que você tem todos os dias, às vezes sem pregações, sem louvor, sem tirar oferta, sem tirar dízimo, dentro da sua casa você está pregando com o seu bom testemunho. Ah, meu Deus, irmãos, quando vocês pregam em casa, a gente do lado de cá, os líderes, a gente precisa pregar menos, pegamos menos no pé, tem menos cobrança, menos puxões de orelha, porque vocês fizeram o ponto de vocês e a gente tem que complementar do lado de cá. Então, essa é a missão da nossa vida, para que a próxima geração continue proclamando os feitos do Senhor. Eu estou com 36 anos, e eu estou queimando por Jesus, e a minha alegria é que a nova geração que vem continue queimando por Jesus. E você que está aí sentado com anos de experiência, com seus filhos em casa, tem que ser a missão da sua vida também, que eles continuem queimando por Jesus também. Eu queria ler um texto com vocês também, nós estamos partindo para os finalmente. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 14. Segunda Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 14 ao verso 15, diz assim: Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não serei um peso para vocês, pois o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Afinal, os filhos não devem ajuntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, muito alegremente gastarei por vocês tudo que tenho e também me gastarei pessoalmente. Agora, será que quanto mais os amo, menos vocês me amarão? Só para contextualizar com vocês aqui essa passagem de Paulo, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios com algumas exortações, e a igreja deu uma balançada lá com algumas coisas erradas, e Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios também, dizendo agora sobre esse coração fraternal dele, de como pai, de instruí-los na verdade e no amor. Alguns pontos que eu queria retratar com vocês aqui, é sobre essa questão do verso 14, que diz assim, que os filhos não ajuntam riquezas para os seus pais, mas os pais para os filhos. E agora, desde já, eu quero que você esqueça os bens materiais, mas eu quero que você pense nas riquezas eternas. Ainda que seja importante também, se você puder deixar uma herança para a sua geração futura, é muito bom também, é claro. Mas Paulo está falando sobre tesouros eternos, irmãos. Então, a responsabilidade maior está sobre os pais. Quais são as heranças que vocês estão deixando para os seus filhos? Quando os seus filhos chegarem a uma determinada idade e eles perguntarem assim, pai, qual é a minha herança? O que você tem a entregar para a sua geração futura? Dinheiro? É só dinheiro que você tem? Eu digo que isso não é o correto. Paulo está dizendo aqui, nos instruindo, irmãos, que nós devemos entesourar para os nossos filhos coisas que são eternas. Quando os nossos filhos e as próximas gerações vierem e perguntarem qual é a minha herança, sabe o que você poderia abrir? A sua agenda, das suas marcações bíblicas, a sua Bíblia, cheias de riscos, dizendo, Deus falou um dia comigo aqui, Quais são as heranças que nós vamos deixar para eles? Para onde nós apontamos? Passou-se 20 anos servindo ao Senhor e o seu filho chega diante de você, Deus, pai, eu quero a minha herança agora, o que você tem a entregar para mim? Eu não estou falando sobre o filho pródigo, tá? Mas é sobre os seus filhos, os nossos filhos espirituais perguntarem para nós sobre a nossa trajetória cristã. Eles perguntarem para nós e falarem assim, como é que foi viver com Jesus 20 anos? E aí você fala assim, foi bom. Meu Deus, quais foram as experiências? Quando nós lemos o salmo que Davi escreve, ele fala assim, eles contarão as grandiosidades do seu Deus. Porque você primeiramente sentou na mesa com eles e falou assim, um dia a gente fez o evangelismo, e a gente se vestiu de palhaço, e foi aqui na Mateu Bem, e a gente parou no farol, e estendeu uma faixa bem grande, dizendo assim, Jesus te ama. Você entende, irmãos, qual é a herança que nós vamos deixar para essa geração que vem?
Quais são as manifestações que o Espírito fez através da nossa vida, em nós, e como comunidade de fé, quando essa geração vier e perguntar, assim, qual que é a herança que você deixa para mim? Qual é o legado? O que nós vamos dizer a eles? Eu fiquei aí 25 anos com Jesus e é isso, eu estou salvo. 25 anos e... meu Deus do céu! Tem gente que com um ano já sobe aqui e conta uma história inteira, você passa 2 dias ouvindo ela. Você entendeu o peso da responsabilidade que eu estou dizendo a você sobre nós como pais, espirituais, biológicos, a gente ter algo a contar a eles. Nós precisamos marcar essa geração. Então, na sua trajetória cristã, você precisa deixar marcas neles. Marcas, e muitas marcas de Jesus. No verso seguinte, que diz assim, eu gastarei a minha vida por vocês. Ele vai falar assim, muito alegremente, gastarei por vocês tudo que tenho e também me gastarei pessoalmente. É por isso que eu comecei perguntando assim, quando nós investimos tempo nessa geração, que você gastou a sua vida para imprimir no seu filho essas realidades eternas? Quanto tempo você investiu? O Paulo está falando assim, eu vou me gastar por vocês. E ainda que pareça que vocês não me amam. Porque o sentimento do apóstolo aqui, quando nós lemos, irmãos, ele está falando de uma igreja, e se você ler todo o contexto, é uma treta ali. É uma carta exortando os seus filhos, porque eles estão errados. E ele falou assim, talvez vocês nem me amem. E às vezes não é assim? Você está discipulando jovem, está discipulando adolescente, você está gastando a sua vida por ele, e aí você olha assim, meu Deus, parece que quanto mais eu gasto a minha vida por ele, menos ele me ama. Mas é sobre isso mesmo. É sobre essa verdade que nós temos que falar. Sobre essa insistência de todos os dias nós mantermos essa constância, de continuar investindo, ainda que pareça que eles estão ouvindo nada do que aquilo que nós estamos falando. Não é assim às vezes, com um jovem, com um adolescente dentro de casa? Tem algum pai e mãe aqui que concorda comigo? Amém, né? Mas é normal, irmãos, é a idade, é a juventude, mas nós não podemos desistir deles. Nós precisamos continuar insistindo. O legado familiar não é apenas começar bem, mas é garantir a continuidade. Não é só sobre como nós começamos um dia. Você pode falar para o seu filho o seguinte, olha, eu me converti há 10 anos atrás, eu comecei. E a pergunta é, como é que esse legado continua? Qual é o peso e a proporção que esse legado tem? Um lar forte espiritualmente envolve não só os pais num propósito, mas envolve os filhos juntamente. Então, às vezes você está caminhando, fazendo as coisas para Deus, e a pergunta é, quando você trouxe eles para andarem juntos com vocês? Porque não é só sobre começar, irmãos, é dar continuidade acompanhados, como família. Amém? Então, hoje, irmãos, é um culto familiar, um culto dominical, é um culto importante para nós falarmos da importância que temos dentro das nossas casas. Não só como geração de jovens, ou como uma geração anterior, é de nós pregarmos esse evangelho todos os dias dentro da nossa casa, até que vire uma cultura mesmo. Então eu estou insistindo com vocês que isso é tão precioso, irmãos, a gente tratar com jovens, e é tão legítimo assim você insistir nessa geração, porque você começa a olhar no futuro, você fala, puxa, eu poderia ter feito mais por eles. Sabe, a gente não pode ter remorsos, não, você tem que fazer como Paulo fez aqui em Coríntios. Eu vou gastar tudo que eu tenho por vocês. E eu vou gastar a minha vida pessoalmente, com vocês e por vocês. Então eu queria convidar vocês a se colocarem de pé, chamar o louvor também aqui para nós orarmos juntos. E que Jesus, irmãos, nesses dias, Ele possa proporcionar a vocês e a nós como igreja, esse tempo, onde o Espírito está entre nós. Um ponto muito importante que nesse texto de Levítico que nós aprendemos também, é como um reino, ele está norteando uma família numa cultura. Quando vocês leem devagarzinho lá, vocês vão perceber que tudo está girando em torno de manter o fogo no altar. É como se Deus mostrasse que essa cultura eterna está norteando toda uma família, está discipulando toda uma família, porque eles deveriam entrar diante do Senhor com as vestes limpas, eles deveriam colocar as vestes corretas, que fala sobre pureza, sobre santidade,
Fala sobre você manter todos os dias esse fogo queimando no altar. Está falando sobre uma dedicação diária, constante e intencional de adoração a Deus. Então, quando você olha esse texto, você está vendo que Deus está instruindo as famílias a dar continuidade a tudo aquilo que Ele já ensinou desde Gênesis e Apocalipse, nessa questão da adoração, da santidade, da pureza, de você trazer uma geração nova para continuar isso, para que seja um mandamento perpétuo dentro da família. Então hoje, eu sei que é um texto muito tremendo, mas quando nós falamos desses pontos importantes, talvez gerasse um peso, né? O que eu tenho feito? Quanto eu tenho gastado? Quanto eu tenho investido? Mas essa palavra, irmãos, não é para julgamento, é para alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Deus é um pai de família e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entrar nesse mesmo mover que o Senhor fez. E eu queria orar com vocês. Vai dar para cantar aquela? Amém. Queria orar com vocês e queria chamar na frente aqui os pais, nessa noite, para nós orarmos juntos. Todos os pais. Queria orar com vocês. Vocês são tão importantes. E a gente ouve, é claro, relatos, né, de coisas que acontecem dentro das casas e tudo mais. E a gente queria orar para que Deus ajudasse, né, com graça e com sabedoria, você a instruir essa nova geração. E aí, veio os pais, né? Amém. Aí os filhos ficaram e falaram assim: gente, vocês vão vir também agora. A gente pode afastar um pouco as cadeiras, porque hoje nós estamos no culto familiar, amém? E se somos família, todos nós precisamos orar. Eu queria chamar os filhos também aqui, vamos lá. Porque esse chamado é para Arão e para seus filhos. Os filhos vêm aqui à frente também. É impossível você estar aqui e não ter pai, amém? Vai descer? Dá para descer as crianças para a gente orar junto? Se der, vai ser incrível, vai ser muito bom. A gente quer, irmãos, aqui formar uma comunidade de fé que ama Jesus com todas as suas forças. E isso começa dentro das casas, isso começa dentro dos lares. Deus, vamos orar aqui, irmãos, desde já. Meu Pai, às vezes nós não temos nem o que oferecer para a nossa geração nova, porque nos falta fome, sede, nos falta desejo de buscar o Senhor. Mas como pais e líderes, nessa noite nós nos colocamos neste lugar que se chama responsabilidade espiritual. Meu Pai, hoje nós nos colocamos neste lugar, Deus, onde o Senhor primeiramente chama aqueles que são os sacerdotes para instruir uma nova geração em amar o Senhor. Meu Pai, talvez faltou fogo, faltou fôlego, faltou força, faltou dedicação, mas nós sabemos que hoje o Senhor pode fazer algo novo. O Senhor é um Deus de novas histórias. O Senhor é um Deus de novos recomeços. E aqui está, meu Pai, um povo que ama o Senhor, que quer viver na medida que o Senhor disse que nós deveríamos andar, meu Pai. Ah, Jesus, batiza-nos com fogo, Deus. Batiza-nos com fogo nessa noite, com amor, com dedicação, com sabedoria. Perdoa se a nossa vida nunca apontou para lugar nenhum, nunca apontou para o Senhor. Mas hoje nós queremos, Jesus, dar direção a essa geração. Nós, como pais, como responsáveis espirituais, nós queremos dizer a eles qual caminho eles devem andar. Ensina a criança, ensina o jovem, ensina o adolescente no caminho que ele deve andar. E ainda sendo velho, eles nunca se desviarão deste caminho. Jesus, nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui nessa noite e nós queremos provar dessa comunidade de fé. Nós queremos formar esse legado, Deus, que vai amar o Senhor hoje, vai amar o Senhor amanhã. Passam-se dias, semanas, meses e anos, e eles continuarão declarando que amam o Senhor, Deus. Esse é o nosso propósito. Vamos orar juntos. Estou preparando o caminho. Ah, Deus. Hei
prazer estar. Eu não sou digno de desatar das suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Jesus, nós oramos nessa noite, Jesus, como essa canção fala, Deus, nós queremos apontar para um lugar, gastando as nossas vidas todos os dias, para que essa geração conte os grandes feitos do Senhor. Hoje nós estamos preparando um caminho para que eles caminhem também, Jesus, e nós preparamos este caminho, não só apontando para Ele, mas caminhando nele, neste caminho que é Cristo, porque esse é um chamado para toda a família, aonde gerações se encontram, aonde pais ministram em filhos e filhos ministram aos seus pais. Jesus, nós queremos, meu Pai, provar disso, provar desse grande chamado familiar, aonde nós veremos, meu Pai, essa geração declarando o Seu nome, ano após ano, meu Pai,
Se nós queimamos hoje de amor ao Senhor, nós queremos que os nossos filhos queimem também, que os nossos discípulos queimem também, que eles continuem a declarar, apesar de perder todas as coisas. Se gastamos as nossas vidas, gastamos com prazer, por algo que é eterno, por um reino que vem, porque sabemos que essa é a grande verdade. Ele virá um dia, e hoje nós estamos apontando para os nossos filhos. Hoje nós estamos dizendo a eles: um dia um rei virá sobre os céus. Cristo Jesus rasgará os céus um dia, meus amigos, e Ele virá. Nós dizemos a essa geração que vem, e reafirmamos para essa geração que está: Ele vem. Essa é a verdade da igreja. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele. ah, Deus. Jesus, nós oramos como famílias. Nós oramos como famílias nessa noite. Nós oramos, Jesus. Hoje é noite de nós tirarmos as cinzas, irmãos. É impossível nós mantermos o fogo queimando no dia seguinte, depois do holocausto ser queimado à noite, se houver cinzas. Talvez o acúmulo de mágoas, o acúmulo do rancor, o acúmulo dessas cinzas tem impedido de você lançar mais lenha para que esse fogo queime. Hoje é um dia de pedir perdão em família. Hoje é um dia onde os pais se reconciliam com os filhos e os filhos aos pais. Pai, perdoa-nos as nossas falhas dentro das nossas casas, dos nossos erros, dos nossos maus testemunhos. Quando andamos, Jesus, esquecendo quem é o Senhor, nós pedimos perdão. E hoje nós espiritualmente retiramos essas cinzas, para o fogo continuar queimando na nossa geração e para a próxima geração também. Todo acúmulo de ira, de brigas, de rancor, de orgulho, de mágoas, de falta de perdão, Deus, nós retiramos isso para acrescentar mais lenha neste altar, para que o fogo continue queimando. Nós pedimos, meu Pai, perdão como famílias da fé, nós pedimos perdão, como sacerdotes do lar, nós pedimos perdão, como pais, como mães, como líderes. E nós declaramos mais uma vez, nós queremos continuar apontando para este lugar que é Cristo. Nós queremos continuar dando direção para este lugar chamado presença de Deus. Nós continuamos e insistimos, meu Pai, para que eles continuem caminhando para o Senhor, em direção ao Senhor, como flechas, meu Pai, nós lançamos eles, meu Pai, mais além, mais longe do que nós andamos um dia, para que eles alcancem o Senhor, porque o Senhor é o alvo. O Senhor é o alvo desta geração e das próximas gerações que virão. Restaura-nos nessa noite, Jesus. Restaura-nos nessa noite. A presença dentro do lar, o reino dentro do lar, o amor dentro do lar. Restaura-nos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor insiste em nós. Obrigado.
nós agradecemos e declaramos com a nossa vida aqui, Deus, que nós continuaremos a manter, meu Pai, esse fogo aceso. Nós continuaremos. Hoje é um dia de reconciliação, irmãos. Talvez você está aqui, pai, está brigado com o seu filho. Talvez você está aqui, filho, e você está brigado com o seu pai. Hoje é um dia de nós tirarmos as cinzas, para que o fogo continue queimando. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar a vocês, para nós encerrarmos, talvez, de tudo que nós falamos aqui sobre as disciplinas de nós mantermos esse fogo aceso. Talvez você nunca teve essa experiência dentro de casa, mas tem um texto que eu sempre falo, que é Zacarias 4:10, que é de nós não desprezarmos os bons e primeiros começos, as pequenas coisas. Talvez você nunca fez, mas comece hoje. Comece no seu lar. Vai parecer estranho mesmo, as pessoas vão achar meio engraçado às vezes, mas não despreze os pequenos começos. Está na sua mão a responsabilidade de você inserir o reino nessa geração, ainda que eles também tenham responsabilidade de buscar, de ter fome, de ter sede, mas você como líder espiritual, como líder da sua casa, você tem que dar direção a eles. Não despreze os pequenos começos, então comece. Silvana, a gente nunca leu a Bíblia junto, eu nunca tive um plano de leitura com os meus filhos, eu nunca orei junto, nós nunca jejuamos. Não despreze os pequenos começos, comece hoje. Comece hoje, porque o Senhor irá exaltar essa geração. Ele vai levantar essa geração, eles vão proclamar o nome de Jesus. Você acredita nisso? Então insista e continue a pregar o Evangelho dentro do seu lar com um bom testemunho, acreditando que não só hoje nós provaremos, mas no futuro eles continuarão provando também. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode voltar para o seu lugar. Obrigado, Deus, nós te amamos.